Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao TIUPcast. Aqui a gente quer trazer sempre novidades para quem imagina investir e quer entender como funciona o mercado imobiliário, né? E principalmente o mercado imobiliário também corporativo, que hoje é o foco. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado que fez um vídeo sensacional. Depois a gente também vai dar um jeito de publicar esse vídeo aí falando de Garuva e de toda a integração que acontece nesse norte catarinense, obviamente envolvendo Joinville, envolvendo o porto de Itapuá. Seja bem-vindo, Alessandro Brozozowski. Falei certo? Falou certo. Que bom. A maior dificuldade sempre é o Os sobrenome. dois Z, né? Isso, Brozozowski. Muito bem, Alessandro. Me fala um pouco da tua formação. Então, Jonas, eu sou engenheiro florestal. Me formei lá em 1997. Até esse final de semana fiz 50 anos, então já tenho parabéns. uma experiência aí. Hoje eu tenho uma empresa, mas no passado eu comecei minha carreira na prefeitura de Garuva, sendo um engenheiro florestal concursado ali no município e ali permaneci por 16 anos. É verdade, cara. E assim, ó, eu lembro muito bem naquela época, a gente estava há pouco comentando aqui do saudoso Alcir, né? Alcir Michels. Alcir Michels, que... Ex-vice-prefeito, secretário de Desenvolvimento Econômico e sempre um entusiasta de Garuva, né? Sempre vendendo o nosso município para todos os cantos que ia. Criador de orquídeas, né? Isso. Fábrica de bala de banana. Ah, é verdade. Era bala Bahamas, é isso? Bahamas. Dele? Que legal. E ele que, quando eu cheguei em Garuva, foi na empresa dele que eu comecei as atividades como engenheiro florestal, fazendo alguns inventários florestais para desenvolver o município através do corte de vegetação. E lá que eu comecei com o Salcir e depois entrei na prefeitura como concurso público. Tu fez uma coisa bem interessante que foi, tu era um funcionário público concursado. Isso. E tu tomou uma decisão que às vezes é quase inédita, né? Decidir sair da prefeitura e se colocar como um empreendedor abrindo o Grupo Precisão. É isso mesmo. Em 2014, tomei a decisão e eu tinha aí uma vantagemzinha que podia ficar 2 anos sem perder o cargo. Você pode pedir licença sem remuneração. E eu falei, vou tentar uma carreira solo aí como empresa. Inicialmente a empresa começou só comigo, comprei um GPS, fazendo levantamento topográfico, fiz curso, uma pós-graduação em georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos, e era bem no começo que estava se exigindo que todos os imóveis precisavam ser georreferenciados. O cadastro, né? Reserva legal que precisava ser averbada, então comecei a empresa, hoje ela tem 25 funcionários. Que legal, cara. Hoje não sou mais eu como o único engenheiro da empresa, a gente tem 3 engenheiros civil, um arquiteto, 2 engenheiros ambiental, geólogo, biólogo, a parte de topografia, tem advogado, contabilidade, a parte administrativa. Eu vi que essa formação inicial... Nesses 2 anos deu muito certo. Deu muito certo. Hoje a gente contribui muito para o desenvolvimento de Garuva e da região. Inicialmente a empresa depois no meio faz bastante projetos de loteamentos residenciais, industriais e condomínios. E hoje com esse desenvolvimento do Porto de Itapuá e Garuva sendo a porta de entrada, a gente está bastante focado e contribuindo bastante na parte de logística, de galpões e desses empreendimentos logísticos que estão acontecendo em Garuva. Que legal. E a gente vê que esse desenvolvimento de Garuva, ao longo dos últimos 5 anos, talvez, ele vem se desenvolvendo muito, comentando sobre o Porto de Itapuá, mas Garuva fica muito bem posicionado nesse corredor logístico entre Itapuá e a BR-101, né? Hoje, para acessar o Porto de Itapuá ou ir para a praia de Guaratuba, que tem agora a ponte que está acontecendo, precisa passar em Garuva. E nós estamos ao lado da BR-101, isso que facilita muito a nossa logística. Então, né? A maioria dos galpões aí de logística, vinculado ao Porto de Itapuá, eles estão se posicionando no nosso município. Nesse corredor. E foi feito aquele desvio rodoviário. Acho que aquilo também foi uma coisa muito inteligente, né? Foi o contorno, né? Tirou todo o trânsito e agora, acho que todo mundo já está acompanhando ou já ouviu falar,
está vindo esse lançamento aí das duplicações da rodovia, né? Então, A rodovia ela é duplicada naquele mesmo trecho do contorno, é isso? No lado? ele é duplicado da BR-101 até a divisa de Guaratuba, que é aquele acordo do Paraná, dos estados, e depois quem conhece Garuva ali do posto Mime, que muda a rodovia, passa para 416, daí é o governo do estado. Então vai ter essa ligação desde Guaratuba até o Porto Itapoá, toda duplicada, passando por Garuva e tirando o trânsito do centro, do centrinho. E a duplicação no trecho de Garuva, ela está sendo um investimento privado, isso, do Porto? Ou é um investimento do município? Não, no trecho de Garuva até a divisa de Guaratuba é o acordo entre o estado de Santa Catarina e do Paraná, dos royalties lá, que eles chegaram num acordo e fazer essa compensação. Essa compensação é 300 milhões de reais, né? Então, um diferencial que toda essa rodovia vai ser em concreto ainda, né? Vai ser com uma durabilidade bem maior. Que legal. E o bom é assim que existe ainda a possibilidade de trabalhar esta condição, né? Diferente do que a gente acaba acompanhando aqui na 280, quem vai para o Porto de São Francisco do Sul, por exemplo, né? Certo. Que você já tem tudo conurbado e praticamente não tem perspectiva, aliás, praticamente não tem perspectiva de se fazer um desvio, e a dificuldade é você fazer uma duplicação onerosa, onde já tem uma conurbação muito grande, né? Perfeito. E a vantagem de Garuva, né? Principalmente que por eu morar em Garuva, por ter trabalhado na prefeitura, pela empresa até lá, sempre eu vou estar defendendo Claro. Você fala na região, mas eu Sim. defendo o município o qual eu tenho um carinho especial porque Te criou. Isso mesmo. Garuva está crescendo com planejamento. Então, hoje, basicamente, na área urbana, quase todas as ruas já são pavimentadas, tem calçada, acessibilidade, e todos os empreendimentos que acontecem, já acontecem todos eles urbanizados, né? Tem a loteadora Becker, que está desenvolvendo 3.000 lotes lá na cidade. Uau. E já vem tudo ele com rede de esgoto, estação de tratamento, calçada, acessibilidade. Então, isso está contribuindo bastante. E as rodovias, como ainda não tem a ocupação na lateral delas, isso está facilitando toda a nossa mobilidade e desenvolvimento da cidade. Sim. E a história dos caminhões, que às vezes é um problema que vai acontecer, a Coamo, que vai trazer um novo porto ali na região de Itapoá, já comprou uma área em Garuva para fazer uma parada específica para caminhões. Então, toda essa preocupação com o desenvolvimento e, às vezes, um transtorno já está sempre previamente sendo pensado e analisado. Antes de acontecer o problema. Planejamento mitigado. faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Então, era uma cidade que, quando eu cheguei lá em 1999, tinha 10 mil habitantes. Hoje, ela só tem 20, mas a projeção de crescimento para os próximos 5 aí é quase que dobrar a população. Nos próximos 5 anos. Sim, com os empreendimentos que estão acontecendo, porque a grande dificuldade de uma cidade pequena e que era de Garuva antes, era ter o emprego, ter a renda e alguém que desenvolvesse para que as pessoas efetivamente fossem morar lá, entendessem que é um bom lugar para morar também, né? Hoje, a maior dificuldade de Garuva é que as pessoas não têm o que comprar ainda. Então, esses empreendimentos está sendo entregue agora 650 lotes, mas está sendo desenvolvido mais 2.500 que mais em 2 anos entrega. Então, está crescendo tudo junto, né? Fora a conurbação que vai acontecer entre Joinville e Garuva. Na verdade, assim, a conurbação, entre aspas, ela já existe, né? Mas eu vejo esse movimento a partir do Rio Bonito, né? Integrando com Garuva ali, a Estrada Palmeiras ali já também tem que o empreendimento é ali. Do Becker, né? Isso. E isso ali, cara, primeiro, lindo lugar, né? Que você tem o Monte Cristo lá por trás, fazendo toda a moldura. Próximo de uma geração impressionante de emprego e renda que vai acontecer a partir desse movimento logístico. E a grande sacada para mim de Garuva realmente se posicionou como a porta, como o corredor, como você diz no vídeo que você produziu ali, de passagem. Porque eu entendo que o porto ele tem que seguir a vocação de ser o porto, mas a logística dentro do porto ela atrapalha. Por isso a Coamo foi muito inteligente
ao assimilar isso fora de Itapoá, trazendo para Garuva. Para Garuva, isso mesmo. E essa ligação entre Joinville e Garuva ainda tem alguns quilômetros que é estrada de chão, que passa atrás da Marcegalha, né? A empresa que veio lá em 99, nossa primeira empresa. E Primeira grande empresa, né? Nossa, que continua lá, né? Desenvolvendo cada vez mais. O município de Garuva, com recursos próprios, vai fazer esse pavimento. Então, vai ter uma ligação entre Joinville a Garuva, 100% pavimentada, sem ser através da BR-101, né? Então, isso vai gerar um desenvolvimento bem maior ainda para a nossa região, porque Garuva, no passado, sempre é aquela história, estrada de chão, vai para cá, ninguém quer, tudo era bonito, você tentava o turismo, mas faltava alguma coisa. E agora, com o desenvolvimento empresarial e logístico, o turismo está criando mais força. É engraçado, né? Antes você tentava o turismo, mas não saía. E agora começou também se desenvolver. É ciúme isso, sabia? Você dá atenção para um negócio e o outro começa a se desenvolver. Se desenvolver, né? Se puxa todo mundo para cima, tá ótimo, né? Falando, então, a residência é um negócio que está acontecendo, mas acho que junto disso é importante falar também de todo o desenvolvimento, loteamentos e condomínios industriais, novos galpões surgindo, não sei se é só logística ou se tem indústria se posicionando lá também. Como é que tu vê esse movimento acontecendo no município? Isso, e vinculado agora à indústria, para quem conhece Garuva, na frente da Marcegalha, para o outro lado está se desenvolvendo um condomínio industrial ali, que também absorve logística. O pessoal, né? da RD ali, né? Da RD, isso, eles fizeram 2 galpões próprios para locação, ali um de 14 mil, um de 33, mas do lado 300 mil metros, com 65 lotes vinculados a parte de industrialização. E com acesso da BR-101 direto. Com acesso à BR-101, com acesso aos fundos para o trabalhador chegar também. Já comercializando ali, Alessandro? Ainda não vai ser comercializado a partir do meio do ano, mas já está na fase de construção. A terraplanagem chega na fase final. Dentro de condomínio, referência de preço, o que está se falando? Tem isso já? Esses números já são públicos? Eles não são públicos, mas se imagina lançar R$600 um metro quadrado. Legal. Acho que assim, sempre é importante lembrar, tem muita gente fazendo desenvolvimento de condomínio e querendo performar sozinho no preço, né? Porque a gente sabe, né? Sim. Há 10 anos atrás você comprava terra muito barata em Garuva. Sim. Né? Então, assim, o cara que comprou há 10 anos atrás, ele vai, obviamente, ter a oportunidade de ganhar um recurso com esta valorização, ele só tem que cuidar para calibrar, porque a indústria e logística, eles precisam ser competitivos. Não tem como pagar caro por um imóvel fazer uma construção, e fazer uma construção e gerar renda. Principalmente quando a gente nota o mercado muito profissionalizado. Então, quando você tem um lançamento de um produto, via de regra, investidores compram para construir condomínio ou para construir galpões para poder alugar galpão em condomínio. Perfeito. Então tem que sobrar dinheiro na mesa para ele. Se você fala... Se focar só no final, aquele que vai comprar para fazer a sua própria indústria, ele vai ficar com o empreendimento. Vai ser um produto mais difícil e demora para o empreendimento decolar, porque daí assim, sem o investidor, porque o investidor não vai pagar, na minha concepção, assim, cara, vai pagar R$1.000 no metro quadrado? Fica um pouco complexo a conta para fechar para o investidor. Eu não consegui fazer conta para investidor que fecha com R$1.000 o metro quadrado. Não fecha. Né? Não. Então a gente sabe que esta conta ela começa a fazer sentido ali se tu está no R$300, consegue fazer resultado, né? Claro, para baixo sempre, né? Mas você começa a ter limites, né? E eu acho que assim, entre 300 e 600, falando uma consultoria para quem está ouvindo aí, já fica bastante razoável. E aos 600 por estar na BR-101, porque vai ter uma guarita toda automatizada. Se espelhou no estilo de Perini, assim, para ter uma Isso uma a gente parte... conhece um pouquinho, viu? E depois, no futuro, vai ver que as ruas tem alguma coisa que é parecido, assim. Foi feito tudo ruas com 30 metros de largura. Show de bola. Eu amo projetos que pensam em ter uma boa circulação e, obviamente, uma boa circulação demonstra uma boa apresentação, se torna convidativo, né? Fazer negócio apertado complica. E junto com isso, Garuva hoje dos galpões, quem passa lá, né? Tem alguns galpões
que já se desenvolveram, estão 100% locados, e muitos outros ainda em construção. Sim. A gente vê ali hoje alguns investidores grandes, né? Tem a RD, mas tem também o pessoal Da Barra 7, tem o Green Bay acontecendo também. Perfeito. Então a gente vê alguns E desenvolvimentos hoje grandes. também agora tem a Morton Capital, né? Que A Morton está lá também. tá lá. E o primeiro projeto deles é bem na divisa de Garuva. Estão iniciando com 100 mil metros de ABL. Caraca. Poxa. Quanto tem construído hoje de galpão? Hoje tem construído tem 400 mil metros. 400 mil metros É. de galpão E tem construído. 400 mil metros em construção. Dobra essa capacidade. E no Com previsão de entrega um ano que vem. Máximo aí 1 ano e meio. E o Porto de Itapoá, né? A gente fala a dificuldade do porto até então, né? E aí não só Itapoá, São Francisco, era o calado, né? Perfeito. Existe uma pedra na entrada do canal da Baía da Babitonga que ela já tem data de derrocação dela? Já foi derrocada? Derrocada é que é estourar a pedra, né? Da data eu não tenho muita certeza, mas que eu tenho e acompanhei, já foi dado início na obra de dragagem mesmo, de passar o calado de 14 para 16. Baixar o nível do... E porque daí os navios ali com acima de 366 metros, eles entram com capacidade máxima, né? Com 16 mil teus, porque hoje eles entram, mas tem que ter, não pode estar lotado o navio, porque daí o calado não suporta. Então, em breve aí, é uma obra rápida, né? Uma obra de 8 meses, então, que é o Porto de Itapoá que vai pagar, é uma antecipação de impostos, né? Futuras taxas que o Porto ia pagar operando os navios maiores, vai deixar. Então, essas parcerias que estão acontecendo estão contribuindo muito. Parcerias público-privadas. Com Garuva. Uma hora os estados que se acertam ali para fazer uma duplicação, é o Porto de Itapoá que faz investimento inicial. O próprio município de Itapoá foi buscar um recurso federal para fazer porque a rodovia ali, quando está chegando em Itapoá, ela vira à esquerda, vai até o mar, e indo ao porto é uma estrada municipal. Eles estão buscando recurso federal ali para também fazer a duplicação até o porto mesmo. Então, todo mundo está se ajudando e Garuva está se beneficiando nesse meio. E a gente, por estar em Garuva e ter uma empresa hoje, com toda essa estrutura, a gente faz a parte de licenciamento ambiental, parte de topografia e os projetos de infraestrutura, galpão em si. Uma empresa séria, prestando serviço sério. Há quantos anos já, Alessandro? Já estamos há 11 anos. Que legal. E aí o que acontece? A gente não tem muitos clientes. A gente tem o mesmo cliente para vários projetos. Tanto que vai lá hoje em Garuva, são poucos que estão investindo e a precisão sempre está ali junto, porque participando. Não se faz um negócio só, né? Você tem que, aos pouquinhos, virar parceiro do empreendedor. E bons clientes, né, Alessandro? Eles compram confiança, né? E felizmente eu acho assim, as nossas empresas, a sua, a minha, a nossa aqui, a gente consegue entregar isso, né? Isso. E esse é o diferencial, e que tu sabe que sempre tem a concorrência, sempre tem algumas pessoas que... E tem que ter, né? Mas os caras só fazem com a precisão. É a relação de confiança, e você tem que sempre estar gerando recurso para o investidor, para tu estar junto. Se eu focar em tirar o recurso dele, um dia ele pode quebrar e eu quebro junto. Sim. Então, as pessoas, principalmente nessa parte de imóveis, na corretagem, às vezes o cara, vou vender qualquer coisa. Está muito mais focado no faturamento que ele vai ter do que no construir o relacionamento com o teu cliente. E por eu ser engenheiro florestal, também empresa de licenciamento ambiental, fazer toda essa parte de topografia e conhecer de engenharia, que de vez em quando o cara fala, mas aí a estaca vai dar fundo, não vai dar para fazer, tem acesso. É melhor perder um negócio e deixar bem transparente para o cliente, porque você perde aquele... Mas tu ganha tu pode estar apontando uma dificuldade, mas tu está conquistando a confiança, né? De vez em quando o cara já comprou, é a maior dificuldade. Porque aí você é o que só está dando o não. Mas quando ainda ele não fez a aquisição, e o que acontece? Tem uma regra de supressão da vegetação. E Garuva mudou o zoneamento depois de 2006, Itapoá também. Todo mundo vai mudando o zoneamento. E aquela regrinha de cortar da vegetação da Lei 11.428, ela, que é de 2006, ela fala o zoneamento, posso cortar avançado, médio, inicial, mas tem
uma interpretação. Uhum. Aqui tu pode cortar 70%. Mas se mudou o zoneamento depois, tem umas regras. Então, aí que... De transição, né? E principalmente que quem compra terrenos maiores industriais, eles vão no metro quadrado, né? Então, eu Sim. paguei A tantos conta reais. é na planilha, né? E aí, cada metro que perde, ele acha que teve um... Então, a gente... É melhor você dizer, o útil é tantos mil metros, custa tanto, mas isso realmente tu vai conseguir aproveitar. E uma das vantagens de Garuva foi que Garuva, até na época que eu estava na prefeitura, em 2013, trouxe o licenciamento ambiental para o município. Para dentro. E hoje se estruturou, né? Tem uma estrutura bem sólida. Então, quase que todos os licenciamentos hoje que aconteceram lá foram licenciados pelo próprio município. E ajuda a dar velocidade, né, no processo todo. Só dá velocidade, mas a regra é a mesma e tem até, fala assim, puta, para licenciar em Garuva não é fácil. É rápido, mas o fácil não é que tem fácil ou difícil. A regra continua existindo e a tá regra aí. é a mesma para todos, Sim, né? Não é sim. porque é um município que a regra não será respeitada. Até porque se você não respeita a regra, você tem uma consequência futura, né? Então, assim, melhor seguir na regra, né? Eu sempre costumo dizer que o não é uma ótima resposta muitas vezes, né? Sim. Então, posicionar é importante e, obviamente, seguir dentro de critérios para que o futuro da região como os todos esteja garantido. E por isso que hoje Garuva está crescendo, tendo esse crescimento gigante, porque respeita a regra e aí cada vez vai atraindo, porque não tem pessoas que foram... E atrai daí investidores sérios e pessoas sérias que vão fazer a cidade crescer com organização, acho, né? Sim. Às vezes, quando começa isso de flexibiliza a regra, muda aqui, muda ali, quando vê, tu tá numa bagunça desorganizada, inclusive. E o plano diretor de Garuva é bem consolidado, assim, então ele tem a regrinha ali e é respeitada mesmo. Então, isso está ajudando bastante. Uma coisa que tu pincelou ali, é interessante perceber assim, essa parte do turismo em Garuva, né? Garuva tem rios maravilhosos. À medida que você começa a entrar um pouquinho nessas estradas mais de interior ali, você vê paisagens exuberantes. Sim. Né? Como é que você vê esse crescimento da parte de turismo também em Garuva? Como eu tinha falado, no passado, e que nem eu falei que eu trabalhava na prefeitura, o município só deslumbrava um dia ter o turismo porque não enxergava muita possibilidade de industrialização. Veio a Marcegalha, mas aí Joinville concorria muito, daí veio o Perini, e aí Garuva não conseguiu se desenvolver como indústria. E aí foi para o turismo. Só que aí não tinha hotel, daí não tinha... Sempre falta alguma coisa. Não tinha recurso do próprio município, né? A arrecadação lá no passado era pequena. E agora, com esse crescimento, vai gerando uma visão melhor para o município, mais recurso, pessoas diferentes na região, e está sendo explorado bem melhor agora o turismo de Garuva. Então, Garuva começou a fazer a sua própria propaganda e vender isso, porque antes era só Monte Cristo era de Joinville... Tinha uma entrada por Garuva, né? E também é um público bem específico, né? Bem específico. Então, até hoje é sexta-feira, amanhã, né? Mas quem está vendo, a gente vai até lançar um vídeo falando sobre a parte turística de Garuva. Tu vai fazer mais um vídeo? Não, daí é o município? É a Michele. É uma corretora no município. Ontem ela andou com o Gilcemar aí, que é o cara que cuida hoje do nosso marketing. E foram nos pontos turísticos e fizeram um vídeo. Daí amanhã eu te mando. Vai estrear, legal. Legal. Vamos divulgar também. E, cara, é bacana de um município menor, né, como Garuva, é que eu acho assim, existe um potencial para as pessoas se conhecerem, os profissionais que estão ali, né, porque acaba convivendo de tudo que é forma, né? E quando um apoia o outro, né? Você cria um senso, primeiro, de comunidade e, principalmente, um senso de prosperidade, né? Se você tiver o melhor corretor, né, de Garuva, sabendo vender Garuva, mas não só um corretor com uma visão regional, mas um corretor que possa beber das fontes mais atômicas, vamos falar assim, né? Vai fazer um bom curso, vai buscar uma especialização, vai para São Paulo. Eu costumo dizer assim, cara...
não sei o que tu vai fazer em São Paulo, mas vai porque tu vai aprender alguma coisa. Sim, Né? sim. São Paulo me ensinou muito, um centro grande. Né? Se você tem uma oportunidade de ir para fora, para uma cidade ainda maior e ficar algum tempo, vai. Né? O Nicolas teve a oportunidade de viver um bom tempo também em Berlim. Né? Cara, isso Sim. traz um impacto, te traz novas percepções de mundo, e quando a gente volta para nossa aldeia, vamos falar assim, a gente traz ideias, e se a gente encontra, né, correspondentes que podem pensar junto, as coisas se transformam rápido. Né? Sim. E Garuva há muito tempo viveu do extrativismo e as pessoas só tradicionais da cidade, e aí agora começou essa imigração de novas pessoas com ideias diferentes, com conhecimentos diferentes. Então, nos próximos 5 anos para trás, ela deu esse boom, e como ela está crescendo com planejamento, nos próximos 5 anos vai se ouvir falar muito ainda, né? de Garuva como uma cidade com uma população maior e com um PIB maior, com o IDH melhorando, vai estar... Eu vou puxar até um exemplo aqui que me vem agora, assim, né? Quando a gente fala do Perini, né, como um ícone dentro de Santa Catarina, no Brasil, na verdade, a gente pensa assim, Fábio Perini é um italiano que nunca morou em Joinville, né? Mas que, sendo um forasteiro, né, se empenhou para implantar uma ideia que ele já conhecia, porque ele já tinha rodado o mundo, ou seja, colocou aqui uma ideia que ele viu fora. Sim. Né? E quando a gente fala dessa ideia, né, arredondando o número, a gente está falando de 3% do PIB do estado de Santa Catarina que não existia. Né? Sim. Por teimosia de um italiano que não é daqui. Quiçá nós que somos nascidos aqui na região, se a gente coloca esse amor e principalmente esse conhecimento que a gente traz, né? De novo, tudo é uma questão de poder econômico, mas antes do poder econômico tem a influência, e nós aqui temos capacidade de ser influência. Né? Isso mesmo. E é quando os clientes chegam lá, eu falo, ó, o negócio não é meu, mas eu vou ajudar o que der, contribuir para que Garuva se desenvolva, porque às vezes o cara só quer focar no negócio dele, né? Falar, isso aqui não é meu cliente, não é meu negócio, não foi eu que fiz, agora tu resolve o problema é teu. Então, com isso tu vai dando paz para todo mundo, o negócio vai ficando mais confortável e todo mundo prospera, né? Porque no final aí a cidade se desenvolvendo, ela se desenvolvendo com planejamento, traz mais oportunidade, traz mais investimento, traz mais... E a cidade cresce. Isso mesmo. O que mais você gostaria de pontuar nesse nosso... Pontuar que se alguém deseja investir numa cidade promissora, Garuva está no seu momento ideal, e a gente tinha comentado um pouquinho antes, e quando teve a primeira feira da Intermodal, que quando veio o Porto Itapoá, tinha as feiras intermodal lá em São Paulo, a gente foi a primeira vez, mesmo da prefeitura, se falava Garuva aí, terrenos abaixo de 2 dígitos, era um diferencial a R$5, R$8. Hoje a gente já passou de 2, mas 3. ainda é uma cidade que alguns investidores no passado compraram terreno e falaram, sabe que eu já estou pagando caro, e hoje já está valendo o dobro, e já passamos de 2 dígitos, mas a tendência é sempre se desenvolver mais ainda. E hoje, morar em Garuva, eu moro lá, é uma cidade que traz essa tranquilidade, mesmo tendo esse desenvolvimento, ele está todo organizado, né? Então, Garuva está no seu momento certo, seja para levar sua indústria, os licenciamentos são municipais, tem as facilidades, a agilidade, está se desenvolvendo em empreendimentos industriais, e a logística que está toda aí. E a parte de turismo que quem passa ali por Garuva já sabe que... Vai percebendo que tem alguma coisa diferente. Isso mesmo. Muito bem, Alessandro. Agradeço muito a tua presença nesse nosso Tupcast aqui. É importante dizer que, assim, principalmente eu costumo dizer, quem é de São Paulo, né, ele acaba... A gente fala... Pergunta para um paulista, fala de um porto em Santa Catarina, diz Porto de Itajaí. Sim. Né? Só que daí assim a gente começa a explicar, cara, o Itajaí é um porto importante, antigo, já opera há muito tempo, né? Mas é um porto de rio que tem as suas dificuldades quando o rio tem dificuldades. Quando você fala de Itapoá, que é um gigante que está se levantando e ficando maior a cada dia, a gente está falando de uma baía, né? Abrigada de vento, de maré, e principalmente agora com capacidade de receber grandes navios. Perfeito. Então, assim,
Olhar para o futuro, sem dúvida nenhuma, é aprender a dizer Itapuá, passando por Garuva, integrando com Joinville, integrando com toda a região, né? Porque se eu também olhar pelo outro lado, né? Araquari, ela vai ficar na equidistância dos dois. Então, assim, esse nosso litoral, esse nosso entorno, né? A gente sempre tem que pensar região metropolitana. Então, parabéns pelas iniciativas em Garuva, né? E que a gente possa junto crescer como região, fazendo o melhor para todo mundo que vive aqui, né? Perfeito. Então, é isso aí. Este foi mais um episódio do Tilpcast, seu podcast do mercado imobiliário. Muito obrigado, Alessandro, pela presença, por estar aí com a gente. E a gente se vê no Na próximo Tilpcast muito em breve. Obrigado.